Boa tarde, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Nós, professores, estamos rezando, pedindo a Deus para que essa situação acabe rapidinho, para nos encontrarmos novamente, não é? Todo mundo bem, todo mundo em casa. Então, nós vamos, a partir da nossa aula de língua portuguesa, com a seguinte orientação. Hoje, você vai ter que ouvir direitinho, porque eu vou te orientar como que você vai fazer para realizar uma atividade do nosso livro e as orientações elas vão começar no finalzinho da página 180, 181, 182, 183, 184, 185. E depois vai ter o lugar para você realizar a atividade depois da explicação dessas páginas todas, certo? Lá na unidade 5 do nosso livro, fala-se muito, sobre as questões hoje em dia da extinção de muitos animais do território brasileiro, Então, esse texto ele é bem bacana por conta disso, nos leva a pensar o que nós estamos fazendo com os nossos animais, o que nós estamos fazendo com a fauna brasileira, o que nós podemos fazer para preservar a beleza, a variedade de animais que nós temos no nosso país. Lá na página 180, ele traz a proposta de um jogo da memória, certo? E o ideal seria que fizéssemos na escola, junto com os colegas, para ir trocando informações, trocando livros, trocando figurinhas, porém, não podemos fazer isso em sala, então você tem que encontrar a melhor forma de realizar essa atividade em casa, certo? A primeira coisa que você tem que fazer, lá no final do nosso livro, na página 291, na página 293 e 295, Lá na atividade complementar, aquelas imagens que estão lá no final. Você vai encontrar uma porção de animais, Tem uma porção de animais que estão desenhados lá e temos também algumas informações sobre esse grupo de animais. Então, temos os animais e as informações, Página 201, 291, 293 e 295. O que você faz? Você recorta a imagem e recorta separadamente as informações sobre todos os animais. Depois você mistura tudo. Recorta o animalzinho e a informação sobre ele. Recorta o animal e a informação sobre ele. Isso aqui na página 291, E isso aqui da página 93. Você vai recortar todas essas cartinhas e na página 295 também. Então, você vai recortar todas as imagens e as informações que tem ao lado. Vai montar uma porção de cartinhas, certo? Vai misturar tudo. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar vamos supor, você pega a carta que você quiser. Suponhamos que você pegue uma imagem, vamos supor que você pegue a imagem lá que fala sobre a baleia. Aí, nas cartas que você tem com informações dos animais, você deve descobrir qual é a informação adequada sobre aquele primeiro animal, tá certo? Por isso que é importante você misturar, Você pega a imagem e busca as informações que traz sobre ele, É tipo um jogo da memória, tá certo? O ideal seria que você procurasse ajuda de alguém, ou quando o pai tiver um tempo, a mãe, o irmão mais velho, enfim, alguém que possa te ajudar nisso aí, tá certo? E interessante também, depois que você montou o jogo da memória, animal, informação, é que você leia atentamente para você conhecer a situação daquele animal dentro da fauna brasileira. Depois que você finalizar o jogo, o que você vai fazer? Você vai escolher um desses animais e você vai fazer de conta que você é um deles, certo? Então, eu quero falar sobre a baleia, Eu quero ser a baleia. Então, você vai imaginar que você é aquele animal, que você tem a liberdade de escolher o animal que você quiser, certo? Então,
Então você vai escolher aquele animal que você quiser e você vai escrever uma carta para os nossos governantes, os governantes do nosso país, pedindo a proteção da sua espécie, certo? O que os nossos governantes podem fazer para evitar a extinção da espécie que eu escolhi. Suponhamos que eu tenha escolhido a baleia. Então eu vou me imaginar como uma baleia, vou escrever uma carta aos governantes do nosso país, certo? Pedindo a ele a proteção de outras espécies e da minha espécie também, para que não corramos o risco da extinção, certinho? E para você escrever essa carta, o que você tem que fazer? Primeiro, vou escolher um animal, certo? Segundo, você vai procurar informações sobre esse animal, certo? Você pode reler aquelas informações que estão na carta do jogo da memória e pode se aprofundar um pouco mais, né? Por meio do computador, do celular, enfim, outras informações sobre ele. Primeiro, depois, né? Digamos assim, como terceiro passo, lá no nosso livro tem um espaço para você fazer o rascunho, certo? Então, olha, aqui na página 182 do livro de língua portuguesa, ele traz um espaço para você rascunhar a sua escrita, a sua carta, certo? Não é para você, quando você for escrever, não deixa de usar os parágrafos para organizar suas ideias, certo? Mesmo sendo uma carta, né, tem que ter o começo, tem que ter o meio, tem que ter o fim, tem que ter ideias claras na escrita. Você não precisa escrever um texto enorme, mas tem que ser um texto onde você vai defender suas ideias, tá certo? De maneira clara. Tenha cuidado, pessoal, no uso de letras maiúsculas e de letras minúsculas. Seja cuidadoso na pontuação. Nesse pedacinho tem que pôr uma vírgula, ou ponto final. Estou perguntando alguma coisa, ponto de interrogação. Estou me assustando com a situação dos animais do nosso país, pode usar exclamação. Enfim, no desenvolvimento da carta, você vai percebendo os sinais de pontuação que você deve encaixar em determinados pontos da sua escrita, certo? Então, olha, procure montar o seu texto com as informações que você descobriu sobre o animal que você deseja ser, certo? Quando você escrever a carta ou o seu texto, use uma linguagem clara, use uma linguagem simples, né? Que esteja de acordo com a proposta da atividade do livro, que esteja de acordo com a sua idade, não é? Porque muitas vezes a gente escreve coisas assim tão diferentes daquilo que é do nosso cotidiano, que você não sabe o que você está escrevendo, não é? Então você escreva de acordo com o seu vocabulário, com o seu entendimento, tá bom? Então eu já disse que lá na página 182 tem lugar para o rascunho, porém, gente, não é porque é rascunho que eu vou bagunçar e vou rabiscar e vou furar o meu livro, não, né? Faça com cuidado, se tiver que apagar, apaga, certo? Evita ficar rabiscando, primeiro porque dá uma impressão, né, de descuido. É o rascunho, porém não precisa exagerar na questão do excesso de bagunça, tá bom? Bom, não teremos condições de realizar a correção dessa atividade com a proposta do livro, né? Porque lá ele pede para a gente trocar com os colegas, fazermos as devidas correções, né? Então, quem sabe logo podemos fazer esse ensaio. E lá na página 183, pessoal, já aparece o espaço para você transcrever o rascunho, né? No espaço já bem organizadinho. Então, como a gente fala popularmente, você vai passar a limpo um texto que você fez no rascunho e depois você vai organizar direitinho, tá certo? Então, tenha cuidado de escrever direitinho, todos aqueles cuidados que a tia falou, com a letra maiúscula, letra minúscula, sinais de pontuação,
uma linguagem clara, não precisa ser uma coisa absurda, tá certo? Aí, lá na página 184, pessoal, ele traz pra gente assim, ó, você vai procurar a imagem de um dos animais que estão apresentados nessa página. Lá na página 184 eu tenho o mico-leão dourado, a onça pintada, o lobo-guará, o tamanduá-bandeira. O que você vai fazer? Você vai procurar uma dessas imagens aqui, aquela que você quiser, e vai recortar, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai colar essa imagem num formulário que está lá na página 297. Ó, lá na página 297 tem um formulário. O que é isso? São duas folhas, né? Onde ela tem um espaço para você colocar a imagem do animalzinho que você quer. E ao lado tem uma série de questões que ele faz a respeito desse animal, tá certo? Está lá na página 297. E por meio daquela pesquisa que você fez, porque além de você procurar a imagem, você tem que pesquisar algumas informações sobre esse animal. Suponhamos que eu queira fazer sobre o lobo-guará. Então eu vou pegar a imagem do lobo-guará, eu vou pegar uma pesquisa sobre o lobo-guará, né? E vou preencher aquele formulário que está na página 297, certo? Então você vai responder todas aquelas questões que fala sobre esse animal, tá certo? Lá na página 297 continua na página 299, né? Então esse formulário ele acontece na página 297 e segue na página 299, tá certo? No livro, ele fala para destacar a folha, porque o ideal seria que depois nós apresentássemos em sala para os nossos colegas. Então, como não estamos em sala, não há necessidade de você destacar do livro. Deixa lá, faz a atividade, né, da página 297, da página 299, deixa no livro. Não há necessidade de destaque, tá legal? Depois, pessoal, lá na página 185, o que nós temos? Para finalizar toda essa atividade, né, do jogo da memória, da elaboração da carta, né, de fazer a pesquisa sobre um dos animais, de colar, de preencher aquele formulário, lá na página 185 tem um textinho, né, direcionado à família e escola. Vamos ler com alguém da família, alguém que possa estar presente com você na hora da aula, né? Porque a gente sabe da dificuldade, tem mãe trabalhando, tem pai trabalhando, enfim. Tenta ler com alguém da família, né? Falando sobre essa questão da extinção de animais. E embaixo tem uma atividade bem bacana. Ela fala assim, ó, você vai lá na página 306 do livro, certo? Lá na página 306 tem alguns adesivos, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai destacar, ler primeiro, é claro, né? Você lê primeiro o que está escrito naquele adesivo e você vai colocar e vai colar lá no nosso livro ações que aceleram a extinção dos animais e ações que previnem a extinção. Então, o que você tem? Você vai ter 4 adesivos lá na página 306, tá certo? E você vai destacar esses adesivos e vai colar no lugar certinho. No primeiro quadrinho tá em vermelho. Você vai colocar aquelas ações que são praticadas e que provocam a extinção dos animais. Ao lado, você vai colocar as ações que promovem a não extinção, digamos assim, desses animais, certo? São 2 colunas. O que eu posso fazer para acelerar a extinção e o que eu posso fazer para prevenir a extinção? Então, você destaca esse adesivo e cola nesse espaço da página 185, tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida, reveja essas explicações dadas pela tia Dirce. Se eu me esqueci alguma coisa, vocês me desculpem, mas no próprio livro ele traz toda essa informação para você, tá certo?
Bom, isso aqui é a atividade desenvolvida hoje no livro de língua portuguesa, tá certo? Nós temos também que fazer a correção daquela atividade que nós passamos para vocês sobre o Dia Nacional do Livro Infantil, tá certo? Nós pedimos para vocês, crianças, lerem um texto falando sobre a vida, né, de Monteiro Lobato. Então, 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil, certo? Então, por que é importante, né, destacarmos essa data no cenário escolar, né, dentro da escola? Então, ela foi estabelecida, 18 de abril, né, por conta da importância da leitura para o nosso desenvolvimento intelectual. Então, todos nós sabemos que a leitura é fundamental para desenvolver a questão do nosso raciocínio, a questão do nosso vocabulário, a questão da melhoria da nossa escrita, não é? E que nós não tem como falar em livro infantil sem lembrar de Monteiro Lobato. Ele foi um escritor que viveu durante um período onde ele estimulava muito a leitura entre as crianças. Ele escreveu muito, né, para o público infantil, e o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi uma das obras de Monteiro Lobato que merece destaque em todo o cenário nacional, não só no cenário nacional, na América Latina, né, que é composta pelos países que fazem parte, que são vizinhos do nosso país dentro da América do Sul. Então, há uma importância muito grande no nome Monteiro Lobato, na obra dele, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que misturava realidade com fantasia, e as crianças se envolviam com as histórias, né, do Monteiro Lobato no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, é importante essa questão de procurarmos, né, melhorar a nossa leitura, tentar procurar o gosto por ela, tá certo? Então, Monteiro Lobato, ele criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo tinha Emília, tinha a Dona Benta, tinha o Pedrinho, tinha a tia Anastácia, tinha o Narizinho, tinha o Rabicó, né? E ele fez grande sucesso com as suas histórias baseadas nas ideias de Monteiro Lobato. O nome dele, José Renato Monteiro Lobato, morreu no dia 5 de julho de 1948, né? E nasceu, né, numa cidade do estado de São Paulo, chamada Taubaté, no dia 18 de abril. É por isso que é uma data para relembrar a importância, né, do personagem e da sua história para todos nós. Tem um texto, né, a pílula falante de Monteiro Lobato. Emília engoliu a pílula, muito bem engolida, e começou a falar no mesmo instante. A primeira coisa que ela falou: estou com um horrível gosto de sapo na boca. E ela falou, mais de 1 hora sem parar. Falou tanto que Narizinha atordoada disse ao doutor que era melhor fazê-la vomitar aquela pílula e engolir uma mais fraca. Não é preciso, explicou o grande médico. Ela que fale até cansar. Depois de algumas horas, a falação sossega e ficou como toda a gente. Isto é, fala recolhida, que tem que ser botada para fora. Fala recolhida, falar o necessário, falar aquilo que vai acrescentar, que vai melhorar, e não atacar. E nós temos essa mania, né? A gente ataca o colega, a gente ataca o papai e a mamãe quando a gente está bravo, ataca o professor quando tem muita tarefa. Então a gente tem que pensar antes de falar demais. Era isso que a Narizinha queria em relação a Emília. E assim foi. Emília falou 3 horas sem tomar fôlego e por fim calou-se. Ora, graças, explicou o Narizinho. Podemos agora conversar como gente. Emília emperdigou-se toda e começou a dizer na sua falinha fina de boneca de pano:
Quando ele usa essa expressão empertigou-se, ele quis dizer que ela falou de uma maneira firme, de uma maneira certa, certo? Sem ficar inventando modas. O doutor, cara de coruja, é doutor Caramujo, Emília. Doutor cara de coruja. Esse doutor, cara de corujíssima, me apertou um liscabão. Beliscão, explicou o Narizinho. A menina viu que a fala da Emília ainda não estava bem ajustada, coisa que só o tempo poderia conseguir. Viu também que ela era do gênio teimoso e asneirenta por natureza. Asneirenta, falava muita bobeira, muita asneira, coisas desnecessárias. Pensando a respeito de tudo, de um modo especial, todo seu. Melhor que seja assim, filosofou o Narizinho. As ideias de tia Anastácia a respeito de tudo são tão sabidas que a gente já as adivinha antes que ela abra a boca. As ideias de Emília hão de ser sempre novidades. Quer dizer, que a tia Anastácia, quando fala, ela é prudente, ela é sensata, ela não fala o que vem à boca, ela pensa antes de falar. A Emília não, ela fala o que ela tem vontade. E aí a esperança da Narizinho é que a Emília ainda se torne tão sábia quanto a tia Anastácia. Embaixo nós temos, né, vocabulário, que são palavras que você encontra no texto e que pode trazer alguma dificuldade de entendimento quanto ao seu significado, você confere aqui, tá certo? A tia Dirce vai falar com vocês rapidamente sobre as questões, depois nós passamos o gabarito, porque senão os vídeos ficam muito longos, tá, pessoal? Para te inscrever aqui e depois você ter que corrigir o seu. A primeira questão ele fala: por que você acha que Narizinho levou a Emília ao consultório do Dr. Caramujo? Uma opção, uma sugestão, eu coloquei assim na minha, que eu também, tia também tem que fazer tarefa, tá? Eu coloquei assim, ó, porque ela engoliu uma pílula e começou a falar sem parar. Falou mais de uma hora seguida. Então lá no texto falava que ela falava até 3 horas, né, que horror. Lá no exercício 2, busque no texto e pinte de amarelo a primeira frase que a Emília falou. Quem lembra? A Emília disse assim, ó, estou com um horrível gosto de sapo na boca. Deve ser horrível mesmo, né? Então você deveria ir lá no texto, colorir esse pedacinho de amarelo, ok? O outro, ele pede para você escrever essa frase aqui embaixo, tá bom? Não esquecendo da pontuação. Você vê que tem um parágrafo, né? Estou com um horrível gosto de sapo na boca. Parágrafo que indica a fala de um personagem dentro de um texto, dentro de uma história, e o ponto de exclamação, tá certo? O exercício 4 ele diz assim, ó, esse doutor, cara de corujíssima, me apertou um liscabão. Beliscão, explicou o Narizinho. Aí ele pede para você assinalar qual a palavra que significa a mesma coisa que emendou a frase em cima. Então, por exemplo, ó, quando ele fala assim, ó, essa palavra corrigiu, ela tem o mesmo significado de emendou, né? Como trazia lá no texto, emendou o Narizinho, quer dizer, ela fez a correção do que a Emília tinha falado errado. No exercício 5, observe esse trecho. As ideias de Emília hão de ser sempre novidades. Aí ele pede para você, agora leia as frases a seguir e copie apenas a frase que tem o mesmo sentido da frase assim. Então, tipo assim, ó, as ideias de Emília hão de ser sempre novidades. Quer dizer, que as ideias de Emília sempre serão novidades. Quer dizer, nós nunca estaremos preparados para imaginar o que vai sair da boca dela. Ela vai, de repente, aparecer com alguma coisa, né, fantástica. E no exercício 6, os personagens da história, né? Emília é o Narizinho e é o médico Dr. Caramujo. Só aqueles que participaram dessa história, não os personagens criados por Monteiro Lobato. No exercício 7, ele pergunta para você, dos personagens que estão ali,
qual que você mais gostou e por quê. Você vai explicar de acordo com o seu vocabulário o que te agradou naquele personagem. Eu escrevi assim, ó, resposta pessoal, você tem liberdade de escrever da forma que você quiser. Eu coloquei assim, ó, eu gosto da Narizinho, certo? Por que eu gosto da Narizinho? Porque eu acho que ela é uma menina que ela apresenta bom senso em sua fala, ela não fala tudo o que pensa, então porque muitas vezes a gente fica com raiva e fala o que não deve, ofende as pessoas, maltrata os outros, e isso não é uma característica pertinente a Narizinho. Ela é uma menina sensata, ela é uma menina equilibrada e que pensa antes de falar, tá certo? Por isso que eu gosto dela, mas você pode colocar qual que você quer, tá bom? E no 8º exercício, porque Narizinho queria que Emília vomitasse aquela pílula e engolisse outra mais fraca. Bom, gente, nesse aqui é óbvio, né? Para evitar o desgaste de ter que ouvir a Emília falar por tanto tempo. Pessoas que falam demais geralmente cansam os ouvidos dos outros, né? Então, é uma resposta que eu coloquei, mas você pode usar com o seu vocabulário. Então, eu penso, para evitar o desgaste de ter que ouvir Emília falar por tanto tempo. Pessoas que falam demais geralmente cansa os ouvidos dos outros e, como diz, fala muito besteira, tá certo? Beijos, pessoal, e até a próxima aula.